Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesta série de Direito Internacional. Agora nós vamos falar um pouco sobre o conceito de direito internacional, um conceito bastante lato, apenas para você poder se familiarizar com este tema, tá ok? Bom, vamos então conjugar direito e internacional. Um conceito muito superficial, bastante por cima. Direito é o que? Do latim rectum, que tem por objetivo delimitar como serão as relações das pessoas com elas mesmas, das relações das pessoas com as coisas e da relação de todos com o poder e vice-versa, fazendo o caminho oposto. Então, o direito regula, né, a sociedade de uma forma geral, sempre correspondendo a uma necessidade que ela tenha, né, que a gente sabe lá, desde as lições introdutórias de direito, que seriam a teoria relacionadas, né, à teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Acontece um determinado fato na sociedade, a isso é dado um valor e necessita de uma norma para regular como vai se dar, a relação das pessoas com as coisas, das coisas com as pessoas e, como eu disse, do poder com todos e vice-versa. Falando de internacional, você e eu já sabemos, internacional significa que eu estou em um solo alienígena ao meu. Isto é, eu estou fora do meu terreno, eu estou numa outra cultura, numa outra jurisdição. Lembrando que jurisdição é dizer o direito. Estou em outra jurisdição, estou em outras regras, estou em outras normas. É simples, você vai para outro país, você está sujeito ou sujeita às regras daquele país. Isso é o que? Internacional. Então, direito internacional diz o seguinte: de uma forma global, fora do seu próprio território, fora do seu próprio ambiente, do seu habitáculo nacional, do seu senso de identidade pátria, existe uma norma, um rectum, que vai delimitar como se darão as relações entre as pessoas e as coisas as pessoas entre as pessoas e o poder com todos. Simples. Direito internacional, então, quer dizer, de uma forma bastante superficial, que existe uma ordem internacional que busca uniformizar os países, de uma forma geral, a lidarem com as coisas sempre com a mesma tendência, com o mesmo senso de julgamento, com os mesmos valores, princípios, costumes. Aliás, temas esses que nós vamos estudar nos próximos vídeos de direito internacional, tá bom? Claro, o grande movimento histórico que, na minha opinião, vai dar muito sentido para o direito internacional de uma forma como a gente hoje entende ele, são as guerras que existiram no passado, né? A guerra, talvez a pior guerra que a gente tenha conhecido e que disso temos registros nítidos, é a Segunda Guerra Mundial, em que você vê lá o desastre que foi aquilo. Talvez esta guerra ela tenha sido um grande estopim para a gente olhar o direito internacional hoje como ele é e ver que existem interesses de nações, e normalmente nações superpoderosas, em unificar determinadas circunstâncias para poder lidar com elas de uma forma específica. Né? Se você observar aí os julgamentos de guerra que teve, né, o julgamento de Nuremberg, depois se você quiser conhecer, enfim, a gente começa a perceber a criação das Nações Unidas, a gente começa a perceber que é uma tendência universal, né, de colocar o direito e a coisa jurídica, a norma jurídica, de uma forma unificada, padronizada para todos. O que fica mais fácil de você estabelecer o grande objetivo do direito, que ao fim e ao cabo é a paz social, de uma forma geral, né? Seja ele interno, seja internacional, o direito ele tem por objetivo a paz social. Isso posto, a gente precisa entender que a questão de dignidade da pessoa humana, de direitos humanos, é uma coisa que cada país lida de um jeito. Cada país interpreta isso de uma forma. Nós, aqui no Brasil, por exemplo, não praticamos a pena de morte, salvo questões específicas em guerra, enfim, não é o nosso tema, mas só para você saber. Então, de uma forma geral, a gente não admite a pena de morte, por mais hediondo que seja o crime. Não é o que acontece em outros países, inclusive países esses que o Brasil tem relação comercial com eles. Então perceba, existe de fato um ordenamento dentro dos países, e os países que de uma forma externa ao seu território buscam pensar de igual maneira.
buscam pensar de uma forma idêntica, por interesses próprios. Então, é o que a gente costuma dizer, quando algumas questões internas divergem, mas interesses superiores, tais como interesses militares ou interesses econômicos, convergem, aí a gente começa a dar uma forma para a coisa. E aí, é claro, não só economicamente ou militarmente, mas também a proteção da pessoa humana, a dignidade que ela faz jus, né? Muitas coisas que se conquistaram ao longo de vários fenômenos históricos, tais como diversas guerras que buscaram pôr fim ao totalitarismo, as questões da Revolução Francesa, que trouxeram 3 grandes pilares que hoje a gente conhece, da liberdade, igualdade e fraternidade, enfim, visam trazer, né, o afastamento de um poder despótico e arbitrário, de maneira a garantir que o direito, seja na ordem interna, isto é, dentro de um país, ou na ordem internacional, no globo terrestre como um todo, fazer com que o direito ele seja uma coisa mais uníssona, uma coisa mais única, mais uniforme, uma coisa mais idêntica, que atenda com essa uniformidade o interesse de todos. Aí está um grande conceito sobre direito internacional que a gente precisa conhecer, e aí você começa a perceber que existem instrumentos, né, que visam provar dentro do ordenamento jurídico que há essa adesão ao entendimento de que ordens externas podem sim ser incorporadas, tais como tratados internacionais. Né? Você vê recentemente aí na Venezuela a ajuda humanitária que se tenta colocar naquele país, até uma questão bacana da gente discutir, né? Enfim, não é objeto do vídeo, mas para você refletir, sobre a ajuda humanitária que é feita em países fora aqui do nosso, né? Na Venezuela, enfim, o Brasil, que já em outras ocasiões na história também apoiou outros países que estavam em necessidades, enfim. Então a gente começa a perceber que há uma tendência do poder, de uma forma geral, a globalizar o direito, globalizar questões de dignidade de pessoa humana, de tratados que buscam assegurar garantias fundamentais, garantias essas que a gente encontra muito no nosso ordenamento jurídico, aqui no Brasil mesmo, né? Que você consegue perceber que extraordinariamente também é tratado por outros países, enfim, que visam balizar uma coisa uniforme, uma coisa uníssona. Então, o direito internacional ele é um grande desafio para a mente humana, porque, dada a multicultura que é inevitável no nosso globo, como é que a gente vai dizer para um indiano, por exemplo, que ele pode comer carne de vaca, se ele acha que a vaca, ele respeita, perdão, a vaca como um ser sagrado? Não é verdade? A gente encontra choques culturais inevitáveis. Então esse é um grande desafio que o direito internacional tem, que ao fim e ao cabo é o que? Entendendo essa diversão multicultural, buscar uma uniformidade que atenda aos interesses de todos os envolvidos, buscando sempre a paz social e tutelando o indivíduo, a pessoa humana, em rol da sua dignidade, na proteção dos seus interesses, enfim, respeitando o ser humano enquanto ser humano, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, ele foi um vídeo bem conceitual. Pela sua audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.